E nós precisamos seguir essa mudança, atualizando o conhecimento em grupo para qualificar cada componente do nosso setor. Ele sendo integrador ou fabricantes de soluções para segurança e tecnologias. Mas não queremos apenas reproduzir ideias. Queremos evoluir. Queremos avançar. Seja parte desse avanço. Seja CD. Muito bom, pessoal. Bom, a gente vai agora bater um papo. Eu vou chamar aqui 3 feras, estou até com medo desse pessoal no palco aqui, para eles participarem do nosso painel. Eu vou chamar aqui a Tatiana Scatena, a Érica Zanetti e o Claudio Honor Alves, por favor. Tudo bem. Tá entrando mais uma cadeira ali, ó. Pode escolher. Pode sentar ali, ó, Claudio Honor, por favor. Acho que a gente precisa de mais um microfone para o Claudio Honor aqui também. A gente vai bater um papo agora sobre ESG, tá certo? Mas antes de mais nada, eu gostaria que vocês 3, né, se apresentassem, por favor. Muito bem, bom dia. Você sabe o que é mais legal no evento como esse? É ver tantos rostos conhecidos, né? A gente passou pela pandemia. Para quem me conhece, eu fui morar fora, fui morar em São Luís do Maranhão, e é uma grata... É muito bom estar aqui, é muito bom estar com as pessoas. Hoje eu cheguei 10 minutos, eu não parava de cumprimentar, abraçar e beijar, então tem pessoas que eu não vejo há muito tempo, mas eu estou muito feliz de estar aqui, do lado do meu amigo, dos meus queridos. A gente se conhece há 3 anos, a primeira vez que a gente se viu foi na Expo, na ISC do ano passado, fisicamente. Na verdade, esse cara aqui me botou numa fria. Esse cara que fez... Nunca apresentei programa, gente, ao vivo. Ele fez eu ser a apresentadora e criadora dos Gestoras da Segurança. Me botou na maior fria. Mas, enfim. Pessoal, sou Érica Zanetti, estou na área de segurança já há 30 anos, desde 1992. Conheço muita gente aqui. Sou apaixonada por security. Hoje eu estou na TIM, sou Manager Security Brasil. E a área de telecom, que é uma área nova para mim. E é isso. Um prazer estar aqui com vocês e a gente vai bater um papo bem gostoso. Legal, Érica. Bom dia a todos. Também é um prazer estar aqui. Obrigada, Vantia, pelo convite, né? Muito legal rever amigos, tantas caras conhecidas. Acho que nem consegui falar com todos ainda, né? E só tenho a agradecer de estar aqui hoje com vocês. Meu nome é Tatiana Scatena, eu sou diretora de segurança para 99, então eu cuido de toda a parte de segurança física, segurança pessoal, principalmente da segurança da plataforma, né? Então tudo que acontece com motoristas e passageiros, bem animado, eu que estou à frente aí desse time que dá suporte. Também sou vice-presidente regional para a ASIS International, que está aqui no Brasil já há vários anos, muitos de vocês fazem parte, e enfim, vai ser muito bacana trocar ideia hoje sobre o ESG, que é um tema tão em alta, e mais do que em alta, né, é um tema tão importante e relevante, não só para a área de segurança, mas para as corporações no geral. É isso aí. Bom, pessoal, bom dia. Quero agradecer a Vantia aqui pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, revendo os amigos e amigas, que há tempo a gente não se via. Bom, sou Claudio Honor Alves, atualmente diretor de segurança, gestão de riscos e prevenção de perdas para o Grupo Carrefour. Atuo no formato do Suns Club, no grupo há 2 anos e alguma coisa. Na área de segurança corporativa estou há aproximadamente 30 anos. Não façam cálculos, pelo amor de Deus.
E o tema que a gente vai discutir aqui, pessoal, é super importante, de altíssima relevância para que nós, especialmente nós que estamos aqui de alta liderança, para ter esse tema como prioridade nas nossas pautas aí nas empresas que representemos. Então, estou super feliz mais uma vez, Avante, muitíssimo obrigado aí pelo convite. Bom, fantástico. Bom, ESG é um tema bem amplo, né? A gente podia tirar o evento inteiro só para falar sobre isso e abordar uma parte. Mas eu queria começar abordando com vocês a questão da diversidade. Por que a pauta diversidade ela responde a algo tão representativo e importante nas relações hoje? Pode ficar à vontade. Bom, pessoal, a diversidade, eu tenho trabalhado com esse tema já há alguns anos. Passei por algumas empresas multinacionais, as quais me deram não somente a liberdade, mas a missão de tratar desse tema, falando da IBM, da Serasa Experian especialmente, e agora no Carrefour. O Carrefour tem um programa de diversidade que foi criado lá em 2012, portanto um programa relativamente novo comparado com a IBM, por exemplo, que começou em 1946. No entanto, um programa bastante estruturado. E nós, infelizmente, fomos forçados a melhorar ainda mais essa atuação no que diz respeito à diversidade, por conta do evento que ocorreu lá em Porto Alegre em 2020. Acho que esse assunto deve ser comum para todos vocês. A minha chegada no Carrefour foi com a proposta, inclusive, de trabalhar muito fortemente nesse tema de diversidade, trazendo uma transformação muito forte na área de segurança, com olhar social, com olhar de segurança humanizada, desmistificando toda aquela maneira de fazer segurança de uma forma ostensiva, de uma forma agressiva, e trazendo uma atuação mais social, uma atuação mais de cordialidade, de mais atendimento aos nossos clientes. Então isso, naturalmente, está muito associado também com essa ID, falando aqui do social, mas falando de diversidade, eu como um homem negro, nordestino, por muitos anos eu acabei sendo, inclusive, um protagonista do racismo brasileiro, e não quero afrontar ninguém, pelo amor de Deus, a proposta aqui não é essa, pessoal, é mais uma provocação, porque eu, inclusive, por fazer parte, por ter sido moldado numa sociedade racista, eu cometi por muito tempo atos racistas, mas inconscientemente. Então é por isso que eu não sou agressivo com pessoas que, eventualmente, pessoas não negras, cometem atos racistas, porque a gente entende que essas pessoas foram, naturalmente, moldadas numa sociedade racista. E a proposta aqui é a gente trazer essa provocação amigável, obviamente, para que a gente faça essa autoanálise, como que a gente se comporta na sociedade, no que diz respeito à sociedade, e a gente faça um esforçozinho para que a gente mude. Porque para que a sociedade mude, sobretudo, nós temos que, primeiro, mudar a nossa maneira de agir, a nossa maneira de se comportar. E falando do ponto de afrodescendente, que é a vertente que eu atuo com mais intensidade, a gente não pode também excluir as pessoas que não estão na minha vertente. E na diversidade como um todo, eu costumo dizer que, embora eu tenha um olhar mais para o afrodescendente, por se tratar aqui de um homem, e graças a Deus numa posição executiva, eu tenho essa responsabilidade muito fortemente comigo. Mas eu também trago junto as demais minorias. As mulheres, LGBTQIA+, pessoas com deficiência. E quando a gente fala de minorias, pessoal, é importante deixar muito claro que não é bem assim. Porque quando a gente fala de mulheres, a gente está falando de 52% da população brasileira. Então não é uma minoria. Quando a gente fala de negros, a gente está falando de 56% da população brasileira. Portanto, não é minoria. O que ocorre é que quando a gente fala de média e alta liderança, essas representações, elas basicamente desaparecem. Mulheres até que ainda têm um pouco mais, embora precise ter muito mais. Mas quando a gente fala de negros, esse número ainda é muito pequeno. Eu estive na semana passada numa reunião da USAC, muitos de vocês aqui conhecem, nós estávamos em 30 colegas. Visivelmente de negros só tinha eu e 4 mulheres. Então a gente precisa, pessoal, como executivos, mudarmos esta realidade. Porque diversidade é estratégia, diversidade é riqueza para as nossas empresas, é competitividade. E nós temos esse papel. Então fica essa provocação aqui, como eu disse, muito amigável, para que a gente não saia daqui com aquela ideia de que a gente está aqui provocando segregação. Até porque segregação
não soma, não enriquece em absolutamente nada. Então, essa é a minha visão em relação à diversidade. Precisa complementar? À vontade. Mandou super bem. Diversidade é o diferente, né? Quando a gente fala... Puxa mais, Erika. O que é diversidade? É o diferente. Então, é o negro, é a mulher, é o deficiente, LGPD, enfim. E a gente, muitas vezes, no inconsciente, a gente tem um preconceito e a gente trata de maneira diferente. Por outro lado, gente, eu que estou na área de segurança há muito tempo, né? Eu convivo no meio masculino, é o que ele falou, faço parte da USAC, não estava nessa reunião para aumentar o número das mulheres, mas, assim, eu convivo com muitos homens porque é o dia a dia. E eu nem me toco que eu sou mulher, eu nem percebo isso. Eu sou profissional, eu estou ali trabalhando por uma coisa que eu adoro, a área de security, é uma área que eu sou realmente apaixonada, então eu não tenho essa percepção. Mas será que na hora que eu vou contratar um profissional, eu cuido do Brasil, né? Eu diferencio por ser security que eu devo contratar um homem, né? Nesse caso é diferente, né? Que você falou. Para security, o homem sempre está em maioria, né? Principalmente na parte de liderança. Então, assim, eu estou pegando só o gancho do que ele falou, do que Claudio Honor falou, das nossas reflexões, né? A diversidade é riqueza, sim. A diversidade é você permitir que, numa discussão, um bate-papo, no projeto, você consiga ouvir a opinião de cada um e tomar a melhor decisão, né? Essa competitividade que Claudio Honor falou, isso é super importante. Eu acho que esse tema é muito de reflexão para o nosso dia a dia, a gente como líder, a gente como contratantes de profissionais, refletir isso, embora tenhamos um passado, né? Poxa, mas por que a mulher está na área de segurança? Por que ela pode estar na área de segurança? Qualquer pode estar na área de segurança. Eu já fiz muitas palestras sobre esse tema que eu falei que eu não falaria mais, né? Eu me sinto profissional e não mulher na área de segurança. Mas é um ponto de reflexão que a gente tem que ter, como que está sendo o nosso pensamento em relação à diversidade, que é essa parte social de ESG. Obrigada, Eric e Claudio Honor. Nossas praticamente cobriram todo o tema. Eu só tenho um ponto aqui, né, de trazer, assim, quando eu trago gente para o time com todas as minorias que não são minorias, são maiorias mal representadas na alta liderança, né, de como é que a gente consegue crescer esse número, né? A Eric tem outras colegas. A gente começou lá atrás e muitas vezes éramos uma ou duas numa reunião da área de segurança. Hoje tem um monte de mulher em diversas empresas. Hoje eu estou nas Big Techs, mas que é um local mais favorável para isso, mas o mercado ele tem conseguido profissionalizar mais gente, mais pessoas. O Claudio Honor também não está mais sozinho nessas reuniões, né? Mas isso cresce ainda de uma forma bastante lenta. Então, e que depende muito de nós, da liderança. Acho que a maioria aqui tem cargo de liderança. E eu acho que o mais bacana de tudo é o quanto isso que enriquece o nosso trabalho na própria área de segurança, né? Então, eu tenho exemplos de projetos onde a gente teve que envolver o pessoal de PCD, por exemplo, para nos dar uma temporização de abertura de porta, que é da área de segurança, né? O que fica adequado para eles, porque isso é a prioridade deles, não é a minha, nunca vai ser a minha, embora seja um tema de muita atenção da minha parte, né? Eu nunca vou sentir na pele o que é isso, né? Então, ter essas pessoas como parte do time é importante para a gente entregar um projeto melhor, onde atenda toda a diversidade da empresa, para que essa área de segurança também seja vista como uma área que pensa no negócio, nas pessoas, seja ela na condição que tiver. Então, você ter gente com características diferentes no time trazem essa riqueza e melhoram a nossa entrega e a nossa postura diante da companhia, e que eu sempre venho firmando aqui, né, e que é um propósito até meu, de melhorar e contribuir positivamente com o desenvolvimento dos profissionais da indústria, né, bastante alinhado com os princípios também da ASIS, que eu faço parte há tanto tempo e trabalho voluntariamente lá,
que é para a gente ter mais mulheres, por exemplo, que vão pensar nas questões relacionadas às mulheres também na segurança, né? No meu caso, eu cuido de segurança da plataforma, eu preciso ter mulheres que acolham mulheres vítimas de crimes de importunação sexual, por exemplo. Então, assim, é muito importante a gente criar um pipeline, né, desde os cargos de entrada, para que a gente chegue nos cargos de liderança com pessoas que possam ocupar essas cadeiras, representando as maiorias mal representadas em diversos setores, não só na segurança. E o ganho é da corporação sempre. O ganho é de todos. Quando eu beneficio o ambiente, eu me beneficio indiretamente, sim ou sim. Então, acho que ter esse mindset é bastante importante, né, para a gente construir um mundo melhor. Enfim. Acho que fantástico, fantástico. Quando a gente pensa a respeito da diversidade, dessas inclusões, é fácil pensar em equilíbrio social, né? De números, são números, né? Fatos que estão errados e precisam ser ajustados. É fácil pensar também, a Tati deu um exemplo ótimo, né? Como é que eu vou poder viver e entender qual a necessidade de um público se esse público não faz parte do meu convívio? Mas eu queria provocar vocês aqui um pouco com relação à questão da própria comunicação em si, né? Por quê? Porque um time ele vai ter ideias, ele vai fazer aquele monte de brainstorms, ele vai definir projetos, definir regras, definir usabilidade de um sistema ou o projeto de segurança física de um empreendimento ou prever comportamentos, né? Qual a importância da diversidade quando você senta para conversar com a equipe? Porque eu não estou falando só de uma pessoa que eu coloco um cadeirante, é muito prático, fácil de entender como ele vai me ajudar a entender como ser mais inclusivo nas políticas PNE, as políticas direcionadas a esse público. Mas e na hora de sentar para uma conversa? Porque qualquer um senta para conversar, né? Se contribui a outra história. Como esse mix de mentes diferentes que passam culturalmente por situações desde dentro de casa, no transporte público, numa briga de trânsito ou numa compra no shopping, pode colaborar para o ambiente, para trazer melhores resultados e melhores situações, melhores projetos. Acho que esse é o melhor dos mundos. Você reunir, eu falei há pouco, né? Você reunir várias cabeças pensantes e pensando de maneiras diferentes, né? É claro que para um projeto de segurança, de repente a gente não tenha isso. Eu estava provocando eles no café, falei, nos dias de hoje, antigamente eu não pensava nisso. Eu contrataria um gerente de segurança para uma regional minha, PCD? Porque security, o que a gente sempre teve em mente? Alguém de campo, alguém ali, alguém trabalhando, vendo com os pés, né, que é a expressão que a gente usa. Mas hoje eu contrataria, diferente do meu pensamento anterior. Por quê? E a pandemia nos trouxe isso, né? Essa possibilidade da gente trabalhar e ver as pessoas através de uma tela. Então, assim, reunir pessoas com pensamentos diferentes, um projeto de arquitetura que você vai fazer. Você tem a cabeça do arquiteto, mas você tem que ter as pessoas ali, usuários finais, com suas deficiências ou não, trabalhando para ter o melhor projeto. E eu vejo isso, eu falo com a minha turma o tempo todo, né? A gente, como gestor, como líder, diretor, a gente não trata nada sozinho. Eu não gosto de fazer um procedimento, mudar algum procedimento, um protocolo dentro da empresa, sem ouvir o que o time de campo tem a me dizer, que é uma visão totalmente diferente da gente que está sentado no escritório com ar-condicionado, que eu costumo dizer. Então, assim, para mim é muito rico essa comunicação com pensamentos e situações diferentes, ela traz para a companhia, que a Tati falou, sucesso absoluto no determinado projeto. Essa é a minha opinião. Pessoal, eu costumo aplicar na minha gestão o que chamamos de liderança participativa. Tá? E falando de diversidade, a gente falou aqui, muita gente associa a diversidade com as pessoas em si. Mas diversidade também contempla ideias, sugestões. Então, como você comentou do brainstorm, é importante que a gente tenha ali a inteligência de entender que no brainstorm a gente vai sair de tudo ali. E a ideia do brainstorm é justamente você tirar o que é produtivo, o que faz sentido realmente com o teu projeto, com aquilo que você quer desenvolver. E quando a gente fala de diversidade,
é importante essa diversidade, inclusive de opiniões, de ideias. E voltando no tema de pessoas em si, pessoal, eu gosto de trazer esses números porque são informações até para a gente refletir. Tá? O Brasil passou pelo período de escravatura 353 anos. Há 134, 135 anos atrás, houve ali a abolição através da Lei Áurea, que foi um momento que marcou muito a história, a trajetória do negro no Brasil, que acabou perdendo, consequentemente, no decorrer desses séculos, a sua identidade. Muitos não têm nem ideia de onde nasceu. Eu não tenho ideia de onde estão meus antepassados. E lá em 13 de maio de 1888, quando houve ali essa libertação, muita gente preferiu continuar na senzala, tendo ali a comida boa ou ruim lá dos seus senhores, porque ele não tinha, a partir dali, educação, não tinha trabalho, não tinha onde dormir, não tinha o que comer. Então, muita gente preferiu continuar lá. Então, o que nós precisamos entender é que o governo fez muito pouco para reparar todo esse estrago que foi feito aí com essa população. E nós vivemos aqui numa era, num momento que todos nós temos que olhar para esse tema, tá, como prioridade nas nossas pautas, para que a gente possa, consequentemente, ter um ambiente corporativo mais diverso, com mais opiniões, com mais sugestões e mais agregador. E, consequentemente, ter uma população mais diversas em todos os sentidos. E não somente ter o negro ou pessoas que representam outras minorias nas posições de base. Hoje, voltando à minha empresa, estamos com 59% da população afrodescendente. É um número bom quando se fala de 56% da representação de negros no Brasil? Matematicamente falando, sim. Mas eu falo isso lá até para o meu presidente. Eu não estou confortável com isso. Porque quando a gente sobe a pirâmide, esses negros vão desaparecendo. Então, hoje, no corporativo, próximo de 400 diretores, só tem eu e a diretora de compliance, a Chantal Pillet, embora o nome e sobrenome francês, mas é brasileira. Só nós dois representamos a alta liderança em nível de executivos do grupo, 150 mil funcionários. Então, eu sempre estou me colocando de forma impaciente até com o tema, intolerante. E nós temos que ter essa postura para que a gente possa verdadeiramente trazer mais competitividade e mais diversidade para as nossas empresas. Muito bem, Claudionor. E eu queria trazer aqui um desafio até para a gestão, né, pensando em tudo que o Claudionor acabou de expor aqui, que qual que é o nosso desafio, né? Então, assim, muitos aqui trabalham em multinacionais, a gente precisa que o profissional fale inglês, eventualmente uma outra língua, um espanhol, no caso do Claudionor, um francês, não sei, né? Mas a gente também exige uma série de capacidades na hora de contratar. E quando a gente precisa pegar pessoas de classes menos privilegiadas, nem sempre a pessoa vem com o inglês que a gente espera que ela fale, ou já sem nenhum acento, ou sem problemas gramaticais. A base educacional ela é muito diferente. Então, muitas vezes, o desafio da liderança em ter equipes diversas, com outras classes, e que possam abranger também mulheres, negros, pessoas de outras raças, exige da liderança uma dedicação maior, de dar melhores condições para que aquela pessoa desempenhe o papel dela. Então, eventualmente, é claro que a gente tem uma entrega, a gente tem metas, todo mundo aqui é cobrado por resultados, mas para a gente construir esse pipeline, depende muito de nós, líderes, de estar dando essa dedicação, fazer mentoria, explicar qual que é o ambiente corporativo. Muitas vezes, pessoas em cargos de entrada não têm essa noção de educação corporativa, etiqueta corporativa, as questões de capacidades específicas, que muitas vezes, principalmente quem vem de ensino público aqui no Brasil, não tem, e a gente precisa, muitas empresas têm programas de incentivos e N cursos gratuitos aí na web, né, que a gente sabe que hoje a tecnologia também trouxe muito mais oportunidade e acessibilidade para essas pessoas, né? E cabe a nós
direcionar esses profissionais para que nós tenhamos suporte, né? Uma coisa que sempre me faltou na indústria foi... não é nem que me faltou, na verdade, assim, eu acho que o ativo mais escasso que a gente tem é mão de obra qualificada para a necessidade que a gente tem para tratar a segurança nesse país, que tem um cenário crítico. A gente precisa de gente capacitada, gente que tenha pensamento estratégico, que eventualmente fale outras línguas para falar com as matrizes das multinacionais que queiram ou não são as empresas que mais investem na área de segurança e que dão mais oportunidade profissional para o nosso setor, né? Então, a gente precisa também ter esse lado colaborativo de mentoria, de liderança, de realmente contribuir com o crescimento dessas pessoas dentro das corporações. Muito bom. Quando a gente olha a diversidade, hoje o mercado está muito preocupado em ter um discurso diverso porque ele está olhando para um público consumidor, né? Ele quer vender para todo mundo. Mas quando a gente vai contratar, a gente tem que ter algumas estratégias, né, estabelecidas para poder trazer esse pessoal, para poder angariar esses públicos diferentes, para a gente poder compor essa base. A gente está aí chegando mais perto do final do nosso bate-papo. Eu gostaria que vocês dividissem com a gente estratégias possíveis ou indicações de estratégias que a gente poderia trazer para poder puxar, né, para poder construir essa jornada dentro das nossas empresas, dentro do nosso setor, pelo menos pela porta de entrada, que já vai ser um bom começo, né? Você falou a respeito do inglês, de uma característica ou outra, e às vezes vale um incentivo, vale uma mudança no perfil da contratação. Mas acho que tem mais coisas que vocês já conseguiram explorar ao longo da jornada de vocês com relação a isso, que se vocês pudessem dividir com a gente agradece bastante. Vou puxar essa aqui. Então, eu acho que as empresas já têm aí algumas estratégias, e algumas delas criticadas, e já foi até para o Ministério do Trabalho e tudo, que essas questões de vagas direcionadas, né, para mulheres, para negros, para PCD, isso já é mais consolidado, né? E é uma forçação no bom sentido, né? Porque com o movimento natural, a gente não tem conseguido atingir grandes avanços, né? Os números mostram, não tenho exatamente aqui, mas para a gente chegar em números mais próximos de homens, mulheres, brancos e negros, a gente demoraria aí 80, 90 anos, né? Tem até um programa da Luísa Trajano, que é 8 em 8, né? Que é justamente para conseguir trazer esses 80 anos, que seria a tendência de crescimento dessas maiorias menos representadas nas companhias, a um número aceitável, né? Então, realmente, essas iniciativas elas são importantes nesse sentido. E, muitas vezes, né, eu já tive situações assim, eu sei que o Cláudio Honor já me compartilhou algumas também, não duvido que a Érica também, e essas iniciativas muitas vezes são criticadas, mas elas são sim necessárias para a gente contribuir com esse ambiente mais diverso nas companhias, que tem N ganhos, não é só a questão de vamos mostrar um sorriso Doriana na foto, que a empresa é sustentável, que a empresa é diversa, tem tudo isso sim, mas diversos negócios de fato se beneficiam disso, né? Já existem estudos onde companhias mais diversas são mais lucrativas, principalmente na alta liderança. Então, a gente precisa, sim, entender as diferenças e conviver bem com elas, e, principalmente, colocar elas trabalhando junto para o bem comum. Então, acho que a gente tem tido grandes avanços já na sociedade. Acho que esses últimos anos eu tenho visto assim coisas que realmente têm evoluído muito no mindset, na educação das pessoas, né? Eu, todo o tempo, estou também prestando atenção no meu comportamento, no meu pensamento, né? Dentro de casa, aprendendo a me posicionar quando eu vejo alguma situação onde a gente precisa realmente dar uma mensagem, né? Não é ser reativo e sair dando bronca nas pessoas, mas de colocar um ponto de vista que faça sentido e vamos dizer assim, gentilmente, educando as pessoas ao seu redor. É um trabalho de formiguinha que eu já estou assim, bastante contente do que a gente andou e muito ciente do quanto a gente ainda tem que andar, que é bastante.
Então é isso, gente. Você sabe que a gente aprende muito com os jovens. Eu tenho uma filha de 16 anos e muitas vezes a gente chega e fala: nossa, olha a roupa que aquela... Eu falo, né? Olha a roupa que aquela pessoa está usando. Ela olha para mim: por quê, mãe? Você está achando que ela é gorda? Eu falei: não, filha. Então, assim, dentro de casa, eu vejo que as companhias estão muito alinhadas com os jovens, essas novas pessoinhas que estão chegando aí. Muita coisa eu converso com a Sofia, que é minha filha, e falo: o que você acha? Porque eles já têm uma visão de que a diversidade, para eles não tem diversidade. Para eles é tudo igual. Isso é muito legal, né? Então, a gente está vendo que essa nova geração ela está chegando dessa maneira, isso é muito bom. Agora, não basta ter estratégias de contratação nas companhias, porque tem a manutenção. Então, eu, mulher na área de segurança, as empresas agora têm cotas que eu quero, a TIM, né, outras empresas, eu quero tantos % de mulher na área de segurança, na área de liderança. Poxa, bacana. Isso para mim é ótimo, né? Como mulher, isso é muito legal. Mas e manter isso? Eu vou contar uma situação que aconteceu comigo numa companhia onde eu fui contratada como profissional de security e a pessoa que me contratou, que seria a minha liderança direta, era uma pessoa extremamente machista, militar, né? O pensamento do tiro, porrada e bomba, que assim funciona, a gente tem que ir lá, tem que se relacionar, não sei com quem, enfim. Mas a minha percepção inicial não foi essa, no momento da entrevista, do bate-papo, que foi um processo seletivo árduo, e, de repente, o comportamento dessa pessoa foi totalmente diferente. Poxa, eu estava ali para fazer meu trabalho, eu estava ali para trazer um monte de coisa bacana, a minha experiência, e, por fim, não deu certo. Não deu certo porque ele não aceitava. A empresa determinava, mas ele não aceitava. Então, assim, isso é muito ruim para a gente como profissional, né? Agora eu estou falando como profissional, não estou nem falando como mulher. Então, reflexão para a gente no dia a dia em relação, não basta contratar, você tem que manter. É claro, se a pessoa é realmente competente, né? A gente nunca vai contratar por cota, a gente vai sempre contratar pela competência. Por isso que seria bom a gente ter um currículo que não tivesse idade, sexo, nada disso, só tivesse a experiência da pessoa. Um dia, quem sabe, né? Pode falar comigo. Eu gostaria de contribuir só com um case lá na empresa. Em 2021, abriu uma posição de gerente de segurança corporativa, e quando eu publiquei lá no LinkedIn, eu deixei lá muito claro, né, que era uma vaga para candidatos negros. Eu fui criticado muito fortemente por muitos colegas meus, me ligaram: pô, o que é que você contra os branquinhos e tal? Mas, pessoal, se eu não tivesse sido bastante enfático em relação ao que eu queria para aquela posição, muito provavelmente eu próprio teria me boicotado. Recursos humanos, muitas vezes o pessoal do recursos humanos acaba fazendo a entrevista de um processo seletivo e vai muito da empatia. Então, nós que estamos à frente da área que a gente cuida, sabemos o perfil que a gente quer, isso não somente por fato da diversidade, mas inclusive por perfil também, tecnicamente falando. Então, esse caso ficou bastante marcado na minha trajetória por conta dessa minha coragem de ir lá numa rede como o LinkedIn e colocar essa observação, que era só para candidatos negros. E trouxe um profissional que nos atende super, super bem. Então, assim, estou super satisfeito com ele, a empresa está satisfeita com ele. E o que a gente precisa, pessoal, é ter essa coragem, tá? Para que a gente possa aí, verdadeiramente ter um ambiente mais igualitário e mais competitivo, mais rico no que diz respeito à diversidade. Fantástico, muito bom. Bom, pessoal, a gente vai finalizando então agora nossa participação aqui nesse painel. Muito, muito obrigado. Isso é uma pauta muito importante. E gratidão a vocês três por terem participado, tá bom? Obrigado, pessoal. Palmas para eles, por favor. Valeu, gente. Obrigada. Obrigada, pessoal. É fantástico. Fundo de pé, conversando. Venham para as cadeiras, às suas frentes. Bom, pessoal, a gente vai retomar nesse momento, então, o nosso bate-papo. Eu convido ao palco os nossos patrocinadores masters do evento, grandes responsáveis pela gente estar aqui. Então, eu convido o Marcos Santoro e o João Ortiz, da Hikvision, por favor. Palma de palmas para eles, pessoal. Sejam muito bem-vindos. O show é de vocês agora, meus amigos. Alô?
Alô? Bom dia, pessoal. Bom dia. Tudo bem? O pessoal tá chegando ainda do café, né? Eu vou falar bem devagarzinho para ver se o pessoal vai chegando. Brincadeira. Bom, deixa eu primeiro me apresentar. Se puder passar aí, João. Volta lá o slide. Aí. Meu nome é Marcos Santoro. Eu sou responsável pelas verticais de varejo, indústria e commercial, né? Building dentro da Hikvision. Primeiro, eu gostaria de agradecer a Avantia pela oportunidade, o Silvio, o Maurício, o Mário. É muito bacana estar aqui com vocês, dividindo um pouco do que a Hikvision tem para entregar para os clientes finais e para todo o ecossistema. Acho que o Silvio comentou muito bem no início da apresentação. A ideia aqui não é a gente falar de produto, mas como as nossas soluções conseguem ajudar os clientes finais, ajudar em processos e ajudar as pessoas. Muito obrigado. João Ortiz vai se apresentar. João. Bom dia, pessoal. Meu nome é João Ortiz. Eu sou Business Development Manager aqui na Hikvision. Sou responsável aí pelo desenvolvimento das contas estratégicas de São Paulo. Eu que sou responsável pela conta da Avantia. Então é um prazer aqui estar nesse evento tão importante com um parceiro tão importante. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a Hikvision, tá? Como o Marco comentou, a ideia não é a gente se aprofundar tecnicamente, falar de part number, nem nada disso. Realmente falar sobre tendências e soluções, né? Para que vocês consigam entender tudo aquilo que a Hikvision tem dentro do portfólio. Então, falando rapidamente sobre a Hikvision, a Hikvision é uma empresa nova, né? Uma empresa de 2001, não é uma empresa tão antiga, mas hoje ela já é a maior empresa de segurança eletrônica do mundo, tá? Nós temos mais de 50 mil colaboradores. O mais legal nisso é que metade desses funcionários são voltados à pesquisa e desenvolvimento. Então a gente consegue trazer muitas soluções inovadoras, tá? A gente está espalhado no Brasil e no mundo inteiro. Nós temos subsidiárias e parceiros no mundo inteiro. Falando especificamente do Brasil e das verticais estratégicas que a gente tem, hoje a gente tem um time liderado pelo Álvaro, nosso diretor, que aqui está presente também. Ele lidera esse time vertical, atuando nas principais verticais para a Hikvision. Então, hoje a gente tem o Jefferson, que é responsável pela vertical de governo, tá? E tem o seu time aí junto com o Ramon e também o Álvaro Borges. O Marco Santoro, que é responsável aí por retail, indústria, commercial, building e mais algumas coisas. O Jader, responsável pela parte de utilities e bancos privados. Fábio, parte de transportes e ITS. Amanda, que é uma gerente de produtos voltadas a soluções Pro AV. E o Jorge, responsável pela parte de mobile. Em conjunto com todo esse time que faz um trabalho de desenvolvimento, entendendo as necessidades de cada uma dessas verticais, tem todo um time técnico que dá o suporte no dia a dia, tá? Bom, a Avantia, pessoal, ela é um parceiro muito importante para a Hikvision. Hoje ela já é o parceiro que a gente chama de AAA, o maior nível de parceiros dentro da Hik. Ela tem todas as capacitações técnicas e comerciais para atuar com as nossas soluções. Então, não podia deixar de falar sobre isso. Falando um pouquinho sobre soluções, como eu disse, eu não vou entrar nos detalhes de produtos, mas é importante mencionar que hoje a Hik ela não é mais um fabricante de segurança eletrônica. Hoje nós somos provedores de IoT, tá? Então, dentro do nosso portfólio, a gente tem uma série de soluções. Dentre elas, as que mais são conhecidas, que são a parte de câmera, né? Tudo aquilo que tem imagem. A parte de transmissão, então switches, tanto industriais quanto de borda, a gente tem dentro do portfólio. Parte de armazenamento e análise, storage, servidores, a gente também possui. Temos toda a parte de digital signage, ou seja, telas LCDs, painel de LED, telas interativas dentro do portfólio. Possuímos a parte de soluções mobile, bodycams, soluções veiculares. Toda a parte de intrusão, alarme, a gente tem também. Video intercom, esses totens de atendimento, esses intercoms. E toda a parte de controle de acesso, desde catracas até os leitores de reconhecimento facial e cancelas. E para gerenciar tudo isso, hoje a gente tem uma plataforma de software que é uma plataforma já verticalizada. Então,
qualquer vertical que eu falei aqui para vocês, a gente tem uma plataforma que é focada nela. Então, tem dashboards, relatórios focados a essa vertical. Essa plataforma é uma plataforma completamente aberta, né? A gente tem um time hoje aqui no Brasil que disponibiliza todas as APIs, as SDKs para realizar qualquer tipo de integração. Então, é possível trazer softwares de terceiros para dentro da plataforma, é possível trazer hardwares de terceiro para dentro dessa plataforma. E ela faz com que a gerência seja muito mais inteligente, né? Não somente para a parte operacional da coisa, mas também para a parte de gerência de companhia mesmo. Eu vou entrar aqui agora num... Opa, peraí. Desculpa. Num ponto, pessoal, que é a vertical de indústria e energia, né? Aqui a gente procurou dar alguns insights para vocês de soluções específicas para cada uma dessas verticais. Então, começando aqui nesse ponto, a gente tem solução desde a borda específica para cada vertical e madura. Por exemplo, no caso de uma subestação petroquímica, a gente tem soluções que estão lá na ponta específicas para, por exemplo, equipamentos anti-explosão, equipamentos anticorrosivos, né? Nós também possuímos dentro dessa vertical soluções termográficas que hoje já não precisa mais de CR, né? Não tem mais aquela licença do Exército, e com isso permite que você faça diversos tipos de análise de perímetro ou até mesmo de equipamentos como turbina eólica, painel solar e por aí vai. Temos soluções também de detecção de EPIs para a parte de indústrias e também energia, né? Que permite que a segurança do trabalho garanta a segurança dos seus funcionários, né? Então, ele consegue detectar a parte de capacete, colete, bota, ele faz toda a detecção dos produtos de EPI. E também temos soluções para supervisão de operação em campo, né, com as nossas soluções mobile. Então, nós temos bodycams, temos as soluções veiculares, que permite os gestores, né, fazer uma gerência melhor dos seus operadores. Ok? O Marco vai falar um pouquinho agora sobre alguns cases dessa vertical que eu falei e dar continuidade em outras, e aí eu volto um pouquinho mais tarde. Por favor, Marco. Muito bacana. Eu acho que muito melhor do que um PowerPoint é falarmos dos cases de sucesso que nós temos aqui, né? Então, a ideia de apresentar também algumas soluções verticais é mostrar o que nós já fizemos, o que nós temos instalados aqui nos nossos clientes finais. Aqui a gente tem como um case de sucesso a Volkswagen. A Volkswagen tem uma solução de reconhecimento facial da Hikvision. Eles tinham uma necessidade muito grande no estacionamento, porque hoje você pega a indústria automobilística, você tem uma quantidade muito grande de funcionários. E eles tinham muitos problemas de assaltos, chegaram a ter reportagem de bandidos trocando tiros e tudo mais. E a única resolução foi o reconhecimento facial, porque as pessoas trocam de carro, os funcionários trocavam de carro e o LPR não funcionava. E nós tivemos aí o reconhecimento facial com muito sucesso, onde eliminou todo tipo de problema dentro do estacionamento, tá? Isso é uma parte, né, de tudo que a gente tem dentro da Volkswagen, mas é um case muito interessante. Bom, pessoal, a gente também fechou a CPFL, né? Foi um projeto e um case muito importante para a gente. A gente fez um projeto com radar, com câmeras para perímetros, com cornetas, permitindo que a CPFL diminuísse, né, a questão de invasão dentro das usinas, né, permitindo que eles tivessem uma resposta rápida e assertiva em todas essas invasões. Então, foi um case que tanto a CPFL quanto a Hikvision ficou muito feliz. Foi notícia em diversos lugares, então é um case muito importante para nós. Esse outro case, pessoal, é um case do Equador. O João comentou um pouco das câmeras térmicas. Eu acho que vale a pena comentar novamente. Não tem a necessidade do CR do Exército, né? E é uma solução extremamente interessante, porque ela elimina, principalmente em áreas muito grandes, a necessidade de uma infraestrutura muito grande. Nesse case em específico, é uma empresa de produção de peixes, né, com 18 mil hectares, onde eles
tinham rondas espalhadas por todo o complexo e foi instalado câmeras térmicas, onde teve uma diminuição muito grande do efetivo. 80% do efetivo de pessoas, ou seja, economia, foram realocadas para outra função e as câmeras térmicas passaram a ter essa função, né, tendo uma assertividade muito melhor. Hoje eles têm um centro de comando e eles conseguem analisar com mais evidência com as câmeras térmicas. Um projeto muito legal e é um foco da Hikvision também, porque a gente sabe, principalmente no agronegócio, que tem muita demanda, né? E com certeza agora vai ajudar bastante o cliente final a solução de câmera térmica. Bom, eu vou falar um pouco aqui para vocês da parte logística, né? A gente sabe que depois da pandemia aí, o e-commerce cresceu demais, né? Automaticamente as pessoas passaram a comprar mais pela internet. E com isso a logística passou a ser um instrumento principal de todas as empresas. E como o João comentou, a Hikvision, pensando em cada uma das verticais, tem o software, o HikCentro, e soluções que ajudam não só para a segurança, mas ajudam também na questão de processo, né? Na parte de logística, por exemplo, nós temos a gestão de doca, né, onde você tem uma câmera que você consegue visualizar a doca, mas você consegue fazer todo o gerenciamento, ou seja, saber quanto tempo um caminhão ficou parado numa doca, né? Você consegue saber, ter estatísticas, dashboards relacionados a todo esse processo. E o mais bacana, você consegue ter essa informação para uma tomada de decisão muito mais assertiva. Será que eu preciso abrir mais centro de distribuição? Será que o meu processo ele não está ruim? Então olha só que bacana, né? A gente tem a câmera para usar para segurança e usa para a parte de processo também. Outra solução muito interessante é o rastreio de encomenda. Eu acho que não só para centro logístico, mas qualquer empresa tem esse tipo de dificuldade, né? Quando uma mercadoria some ou chega em outro local, num hub de entrega e de repente não tem mais, né? Some do caminhão. A Hikvision hoje, dentro do nosso software, consegue ter evidência de todo esse caminho desse produto com imagens. Ou seja, cada hora que esse produto ele é bipado com um código de barra ou qualquer outro código, a gente consegue ter a gravação daquele momento. Então você consegue ter evidência e saber se aquele produto realmente entrou no caminhão, aquele produto realmente entrou dentro da caixa quando foi embalado, né? Ele foi embalado corretamente. Então uma solução muito bacana também. Ainda em logística, super interessante, a gente tem aí o rastreamento, né, de todos os caminhões, o comportamento do motorista. Olha só onde a tecnologia chegou. A gente consegue identificar se o motorista está com fadiga, se o motorista está fumando, se ele está no celular. Isso é muito interessante para empresas de logística para identificar a qualidade do seu serviço. Pode passar, João. E aqui nós temos como um case de sucesso a B2W, onde foi instalado o gerenciamento de doca, né? Nós temos também torniquete, a parte de detector de metal, mas esse case foi muito legal. Com o gerenciamento de doca, eles conseguiram diminuir em 30% o efetivo das pessoas, dos carregadores, né, com as informações, e eles conseguiram aumentar a agilidade em 15% do carregamento dos caminhões. Eles observaram que em um dos CDs tinha um processo muito mais ágil e no outro CD não tinha. Mas eles não tinham antes da nossa solução esse tipo de informação. Varejo, também é uma vertical que eu atendo. A gente sabe que o varejo está em transformação, né? Para o varejo, segurança sempre foi muito custo. Então, eu acho que é super interessante as soluções da Hikvision, porque nós conseguimos entregar para outras áreas dados e informações super importantes, né? Principalmente para o marketing, ou seja, hoje a gente tem câmeras que ela tá lá para segurança, mas ela consegue saber o humor do cliente, saber se ele está feliz, saber se ele está triste, né? Saber se ele está com raiva. Hoje nós temos o mapa de calor para identificar as áreas que tem mais passagem, né? E o mais importante de tudo, o BI. O nosso software hoje consegue entregar isso para todos os departamentos, marketing,
RH, enfim. Ainda no varejo, nós contamos com uma solução de estacionamento muito interessante, que com uma câmera você consegue identificar os locais e saber quantas pessoas, se tem estacionamento disponível ou não. Novamente, né? A gente está usando a câmera para segurança, mas está ajudando no processo dentro do cliente. E outra solução que a gente tem muito bacana também são os nossos LEDs, tá? Informação importante, a Hikvision é a terceira maior fabricante de LED do mundo. Iniciou no Brasil o ano passado, né, esse trabalho, tem excelentes cases. Inclusive um case é com a Avantia, numa empresa automotiva, onde todas as concessionárias vão ser LED Hikvision, tá? Pode passar, João. Case de sucesso bem rápido. Fast Shop, todas as lojas, todos os CDs com soluções da Hike. Não pode passar, senão a gente não vai. Unidasul, mapa de calor. Esse case foi muito interessante. O supermercado começou a negociar com os fornecedores as prateleiras. Eles começaram a ter informação dos locais que mais têm popularidade de pessoas, quantidade de pessoas, e eles começaram a ter uma negociação. Olha só como tem um retorno no investimento, né? Isso é muito bacana. Burger King, não sei se todo mundo aqui é de conhecimento de todos, mas saiu uma nova normativa pelo Ministério do Trabalho e o reconhecimento facial hoje ele pode ser utilizado como relógio de ponto. Isso é muito importante. Todas as unidades do Burger King, o relógio de ponto é com o reconhecimento facial da Hikvision. Bom, pessoal, entrando na parte de transportes, a Hikvision tem diversos cases nessa vertical em específico, né? E nós temos algumas soluções também que trazem muito benefício para essas concessões que atuam nessas rodovias. Então, nós temos analíticos que permitem identificar todos os incidentes que acontecem nas rodovias. Toda a parte eles conseguem fazer detecção de fumaça, objetos caídos, pedestres na via, veículos em direção errada, violações de tráfego de estacionamento. Então, hoje, a Hikvision ela tem uma solução muito madura para essa vertical em específico. Ainda na parte de transportes, entrando na parte de portos, a Hikvision tem uma solução hoje que atende todas as legislações portuárias, né? Fazendo a detecção... Opa, perdão, pessoal. Fazendo a detecção dos containers e também a leitura de placa dos caminhões, né? Identificando se o container correto está no caminhão correto, certo? Aqui é um case que a gente fechou com a Eixo São Paulo, né? Mais de 1.000 quilômetros monitorados aí com soluções Hikvision, que permitiu que a Eixo fizesse, né, a validação de todos os veículos parados em pista, né, de toda a parte de veículos trafegando erroneamente nas rodovias. Aqui é um outro case nosso da AENA. Nós fechamos 6 aeroportos com a AENA ano passado, né? Toda a parte de solução de segurança eletrônica é Hikvision. É um case muito importante para a gente, né? Porque a AENA é reconhecida mundialmente nessa parte de aeroportos. E com as soluções Hikvision, a AENA conseguiu ter uma maior cobertura visual de todos os aerodromos. Com as soluções da Hikvision, ela conseguiu monitorar toda a parte de tracking de pousos e decolagens, tá, com os aviões, fazendo cobertura audiovisual de todas as alfândegas com gravações de imagens e conversas durante as inspeções. Então é um case para a gente muito importante. A ideia da Hikvision é sempre utilizar desses cases para conseguir replicar, né? Então é um negócio bem bacana. Falando um pouco de escolas, pessoal, hoje com todas essas soluções que vocês analisaram aqui, né? De mobile, câmeras veiculares e tudo mais, hoje a gente consegue entregar para a escola um sistema que a gente chama de fora até dentro da escola. Ou seja, hoje você tem a possibilidade de monitorar um ônibus escolar, né? Monitorar todo um perímetro de uma escola, ou seja, para entrar dentro dessa escola. A parte de reconhecimento facial, as catracas, que é super importante, né? Ter esse tipo de informação.
A gente vai mostrar alguns cases aqui para vocês. Pode passar, não. Isso daqui é tendência. É uma solução muito bacana. A maioria das escolas hoje possuem câmeras, né, dentro das salas de aulas, escolas, universidades. E hoje a gente tem uma solução que a gente consegue fazer, por exemplo, o registro de frequência, né, a famosa chamada nas escolas através da câmera. Isso é muito bacana porque quando você tem uma turma muito grande, né, de 40 alunos, o professor acaba perdendo de 10 a 15 minutos da sua aula fazendo apenas a chamada, né? Pode passar, João. Display interativo, isso é muito legal. A gente, inclusive, tem aqui, tá, com o pessoal da Empório. Se vocês quiserem conhecer, é muito bacana. Isso serve para todas as verticais, inclusive para salas de reuniões, é muito legal. Onde você consegue uma fácil projeção, você tem uma lousa acoplada, ou seja, você escreve em cima de um PowerPoint ou de alguma imagem. Você tem anotações, você consegue salvar as anotações, a apresentação, é muito legal. Eu acho que é uma grande oportunidade de vocês aí conhecerem usando a tela, que é um produto bastante interessante da Hike hoje. E como case, nós temos aqui as escolas de Santana de Parnaíba. São mais de 100 escolas com o reconhecimento facial da Hikvision. O que é muito legal nisso? O gerenciamento centralizado, ou seja, eles conseguem identificar a presença, a passagem dos alunos numa única central. Outra coisa muito legal que eles implantaram é, a partir do momento que o aluno entra na escola, passa na catraca, o pai recebe um SMS avisando que o aluno entrou ou saiu da escola. E um case super interessante é a Uninove, onde nós temos mais de 5.000 câmeras instaladas, todas em cima do Hike Center do nosso software. Eu acho que esse é um case muito legal para mostrar onde a Hikvision, principalmente o Hike Center, pode chegar em relação à capacidade, né, de gerenciamento e administração do sistema. Bom, pessoal, com base em tudo que vocês viram, a Hike criou aqui para vocês, especialmente para os clientes integradores, todo mundo que está aqui hoje, uma oportunidade de baixar o nosso software, a nossa plataforma Hike Central, durante 90 dias, independente da quantidade necessária, tá? Para que vocês avaliem as nossas soluções. Então, eu acho que nada melhor do que testar. Então, a Hikvision está disponibilizando isso hoje para vocês, fiquem à vontade. Posteriormente, a gente vai enviar as licenças por e-mail, tá? E aí a gente volta a falar conforme as necessidades. E junto com a Avantia também visitar, né? A gente vai estar aqui para tirar as dúvidas de todos vocês, mas se quiserem entender um pouco mais de cada uma das soluções, como é que funciona, topologia de sistema, a gente consegue visitá-los, consegue ajudá-los com informação, prova de conceito em conjunto com a Avantia. Eu acho que a gente tem um mundo, né, de oportunidade para melhoria de processos e, no final, ajudar as pessoas, que é o que faz a diferença. Tá? Muito obrigado a todos. Obrigado, pessoal. Muito bom. Obrigado, pessoal. Sai por aqui, tem escadinha aqui, ó. Obrigado, viu? Valeu.